No vídeo passado, eu falei sobre a diferença da timidez e da introversão. E nesse vídeo, a gente vai entrar num nível mais profundo sobre esse tema. Então, fica aqui comigo que vai ser muito interessante. Bom, eu quero começar te fazendo uma pergunta que daí você vai entender onde eu quero chegar, tá? Se você já entrou numa reunião, participou de um evento ou de uma festa que estava lotado de gente, todo mundo falando alto, aquele barulho, e aí você sentiu que precisava fazer um esforço enorme para ficar ali, e parecia que todo mundo estava no automático e você tinha que gastar uma energia em dobro para parecer uma pessoa normal. E isso tem um nome e tem uma explicação que a autora do livro O Poder dos Quietos, a Susan Cain, ela desenvolveu com muito cuidado esse livro e todas as pesquisas com base no modelo de hoje, no mundo moderno. E ela traz que hoje em dia as escolas, as empresas, as dinâmicas sociais foi construída em cima de um ideal que favorece um tipo específico de pessoas. E se você é uma pessoa introvertida, às vezes você passou uma fase da sua vida ou até muitos anos tentando se encaixar num molde que nunca foi feito para você. E a autora, nesse livro, chama isso de ideal extrovertido, que é uma crença cultural de que nós temos, e isso é inconsciente, né? Foi se formando, existe realmente foi enraizado dentro de nós de que existe um tipo certo de pessoa, que é aquela sociável, expansiva, pessoa assertiva, motivada, que está sempre empolgada e ocupada fazendo muitas coisas e que valoriza quem fala antes de pensar. Muitas vezes é o centro das atenções e é aquele que prospera em grupo, tá? Então ela mostra que nem sempre foi assim. E até o início do século XX, o que eles valorizavam era o caráter. Então era a honestidade, a integridade, a profundidade. Mas com a urbanização, as pessoas precisando se vender nas entrevistas de emprego, ou em vendas, né, ter que vender algo, e nos espaços públicos, esse ideal mudou, começou a valorizar mais a personalidade do que o próprio caráter da pessoa. E daí em diante, quem falava mais parecia que sabia mais, quem aparecia mais tinha um valor maior e quem ocupava mais espaço parecia ter mais poder. E isso não é algo abstrato, porque está assim implicitamente na nossa rotina, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive. E é esses cenários que eu quero explorar junto com você. A gente está entrando no nível mais profundo agora. Bom, nas escolas, o que a gente vê? Desde pequena, a criança ela é incentivada a participar de trabalho em grupo, que ela precisa apresentar um seminário, apresentar um trabalho para as pessoas na sala, e as que ficam quietas num canto, elas são muitas vezes ali chamada pelos professores ou até chamam os pais para dizer que ela tá ficando muito tempo sozinha e que como se tivesse algo errado com ela, tá? E muitas vezes as crianças que lideravam a brincadeira ali, que ela é elogiada. E isso acontece até nos dias de hoje.
né? Então, a criança precisa aprender a socializar muito rápido ali, porque senão ela tem alguma coisa de errado com ela. E aí, olhando o cenário do trabalho também, hoje em dia tem os brainstorms, que é aquelas reuniões de grupo para trazer ideias ali com várias pessoas, ou tá sempre fazendo várias reuniões, os próprios ambientes de trabalho nem tem mais espaço separado, todo mundo fica trabalhando junto numa sala aberta. Então, assim, meio que não tem uma privacidade ali para a pessoa poder, às vezes, passar um tempo sozinha, pensando, tá? Então, quando o funcionário às vezes está em silêncio, as pessoas até interpretam como uma pessoa desinteressada. E uma pessoa introvertida, ela precisa de um tempo para processar antes de falar. E aí até parece que ela é uma pessoa assim menos engajada, que ela não está muito preocupada, né, com o ambiente de trabalho. Então, a pessoa é incentivada a ter que trabalhar em grupo de qualquer jeito. E aí, passando para um outro cenário, que são os nossos relacionamentos, seja amoroso, seja amigos e família, a gente às vezes escuta comentário assim: nossa, você é muito fechada, você precisa sair mais, ou por que que você não fala, por que que você fala tão baixinho? E as pessoas escutam isso às vezes desde criança, dentro da própria família, e isso silenciosamente vai se formando. Às vezes a criança acha até que ela é errada de ser dessa forma, do jeito que ela é às vezes mais quietinha, tá? Então, eu lembro muito em situações, tanto na escola quanto na minha família, de que às vezes eu tava quietinha no meu canto, eu não queria sair, e às vezes eu escutava muito assim comentário mesmo de que, nossa, você não sai de casa, você não sai de perto da sua mãe, ou você é muito quietinha, muito isso, muito certinha, né? Às vezes eu escutava até isso das pessoas por conta dessa minha característica que era, às vezes, querer realmente ficar mais quieta ali no meu canto. E aqui vem uma parte importante que às vezes a gente não para pensar, é que quando a gente finge ser uma pessoa extrovertida, isso tem um custo. E é um custo que não é só físico, né? Não é um cansaço físico, é um cansaço assim emocional. Então, as pessoas introvertidas, elas acabam passando o dia todo funcionando fora do seu ritmo natural. Às vezes não existe nenhuma pausa para ela se recarregar, sabe? Para ela dar um respiro. Às vezes reuniões longas em um ambiente barulhento e tem que ter ali interação constante. Às vezes a pessoa tá sempre atrapalhando, entrando na sala. Aí chega no final do dia, a pessoa tá esgotadíssima, esgotada até de si mesma, né? E o que a autora traz aqui, fala no livro, que as pessoas, como que introvertidos e extrovertidos respondem de forma direta a estímulos, tá? Então, até o sistema nervoso de quem é introvertido é mais reativo aos estímulos externos. E o que às vezes energiza um é sobrecarga para o outro. Eu achei isso muito interessante, tá? E aí, quando você passa anos ignorando isso, você acha que precisa se forçar para ser diferente. E isso vai se acumulando, tá? Isso pode virar ansiedade, uma sensação de não pertencer, de não se encaixar ali naquele lugar, ou de nunca ser boa o suficiente, não ser capaz do jeito que você é. E o que eu não quero é que a gente saia desse vídeo achando que nós somos vítimas do que acontece no mundo, tá? Porque o próximo passo não é a gente culpar o que acontece fora,
tá? Mas realmente se reconhecer dentro, e é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Então, por enquanto, o mundo, ele foi sendo construído para privilegiar essas pessoas mais expansivas, tá? Só que enquanto isso foi acontecendo, os introvertidos lá em silêncio, ele foi desenvolvendo uma série de qualidades, mas que o mundo às vezes não aprendeu ainda a ver direito, tá? Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar quais são essas qualidades e por que que elas são mais poderosas do que a gente imagina. E antes de fechar o vídeo, eu quero que você me conte aqui nos comentários em qual desse contexto você se reconheceu nesse cenário, sabe, da escola, ou no trabalho, ou nos relacionamentos, que eu quero muito saber. E até o próximo vídeo.